Ah, ah. Uma vez estive perdido em pensamentos, olhando para o céu, pedindo pelo meu momento, fazendo as minhas preces, sempre em movimento. Não penso negativo, nem sequer por um momento. Está no ar o programa Disseminando Ideias. Apresentação: Mário. Sábado e canal Disseminando Ideias está no ar, hoje com uma participação especial. Estamos aqui hoje com o nosso amigo e irmão Fernando, um cara sensacional aqui na nossa comunidade, um estudante de teologia. Ele tem aplicado aí seu tempo a estudar cada vez mais a história também. E hoje a gente vai participar aí com uma disseminação de ideia aí de um lado político, né? Vamos falar de política, né, Fernando? Quero que ele se apresente aí, fique bem à vontade aí no canal Disseminando Ideias. E vamos ainda navegar aí nessa ideia aí política aí sobre a questão do espectro de direita, né? Que há uma confusão na mente das pessoas, da comunidade, que não entendem, que não conseguem ter uma clareza do que é ser de direita e ser de esquerda, né, Fernando? Fica um tema a ser discutido aí, e eu quero que você fique à vontade aí no canal, se sinta em casa, né, e se apresente aí cada vez mais aí no desenvolver do canal. Obrigado, boa noite para todos aí que vão nos ouvir. E chegamos nesse assunto porque a gente vê essa confusão que é colocada dentro da nossa comunidade, né? Porque a gente vê o pessoal assim que estuda em escola pública, o pessoal que não tem uma boa condição, esse pessoal é colocado numa ideia política de que a esquerda tem que dominar a parte pobre e a direita é só a classe dos ricos. E aí, qualquer uma pessoa que se declara de direita, ela já é vista como uma ideia militarista, uma ideia de que apoia rico. E aí, a gente conversando sobre isso, vimos que, estudando, né, não é essa a ideia verdadeira. E aí a gente quer clarear para as pessoas que nos ouvem a ideia de que ser de direita, não, independente do local que você mora, do local que você nasceu, ou sua condição financeira, ou independente, porque surgiu essa ideia entre direita e esquerda, foi na Revolução Francesa, onde sentaram no parlamento ao lado do rei. Na direita sentou quem apoiava ainda a monarquia, e na esquerda os revolucionários que estavam a favor de uma tomada de uma revolução. Esse é o princípio básico da política entre direita e esquerda, foi aí que foi denominado. Mas, tempos antes, John Locke tinha escrito um tratado sobre política civil. E aí ele explica que a direita, ela tem 3 pilares básicos sobre a política. Que é o primeiro que a gente vai debater aqui, é a liberdade de expressão. E aí, a gente colocando, o que seria essa liberdade de expressão? É o direito a tudo. Tudo, Mário. Você tem o direito de falar sobre tudo. Você é livre. Isso é ser livre. As leis do país que vão determinar se o que você está falando é para motivo de julgamento, é motivo criminal ou não. Sim. Aí tem as leis para isso. Eu não preciso determinar o que você pode falar ou não. Isso é censura. E aí isso é trazido para a gente como algo que causa bastante confusão, porque no Brasil, o que é visto como um momento de direita? A ditadura militar. Certo? Que a gente sempre aprendeu o quê? Os militares são de direita. Sim. E quem lutou contra é de esquerda, e a esquerda é o povo, os militares não eram. Só que os militares romperam já esse primeiro pilar básico. Sim, quando na verdade não é dessa forma, né? Como a gente estava conversando anteriormente ao início do programa, sobre o conservadorismo, né? Aqui é onde que a gente foi visto e foi ensinado para todos nós, né? Que ser de esquerda é você não apoiar ali aquela escravidão mental, aquele trabalho forçado, você trabalhar, ter que ser dependente daquele patrão que te explora, né? Ser amante da CLT, daquela corrida realmente de rato, né? Que você vai cumpre aquele horário, vende aquele teu tempo para aquela pessoa que está absurdamente lucrando com o teu tempo. Você acha isso que era normal, quando na verdade ser de direita é simplesmente ter essa liberdade que tu está falando, né? Ter a liberdade, entendeu? Porque todos os países, ele tem ali as suas leis. Tem a lei criminal, tem a lei civil,
Então, nas leis criminais já vai estar escrito o que infringe o direito de alguém. Entendeu? Um exemplo é o racismo. Lógico, a gente não é a favor, mas você tem a liberdade de expressão. Mas se sua liberdade de expressão ferir alguém, você vai responder por isso. Eu não preciso te proibir de falar. Entendeu? Esse é um direito da liberdade. Isso é um direito. É um descortando, mas é um direito da direita. É algo que a direita é a base da direita. É um dos pilares básicos. Pilares da liberdade. É você mostrar ali o que é liberdade ali para a pessoa. Liberdade, entendeu? Você tem a liberdade. Tem liberdade. Mas se você tirar o espaço de alguém ou infringir alguém a algum dano, você vai responder por isso. Sim, entendeu? Sim, porque as leis do país são feitas para isso. Eu não preciso, fora a lei que já tem no país, eu ainda te proibir de fazer mais nada. Mas e essa questão da tolerância com a modernidade, até que ponto a ideia de direita ela se avança, ela tem um bloqueio aí contra essa modernidade que a esquerda ela fala que é legal, né? Que a esquerda ela sempre vai enfatizar que a esquerda ela sempre vai ser benéfica, né? Para as minorias, no caso. Para minorias, para quem necessita ali de uma atenção, né, que não é paternalista do Estado, né? Uma atenção do Estado, no caso de fato, né? Então, aí a gente pega assim, isso são direitos, certo? Mas a gente vê que você pega qualquer país de direita, vão ter filmes, séries que vão ter coisas que algumas famílias que têm a sua ideologia no princípio do conservadorismo judaico-cristão e não vão ver aqueles filmes. Só que se eu não gosto de ver, eu desligo a minha televisão e não vejo. Eu não preciso falar, não é para passar isso aqui. Porque tem alguém que gosta de ver. E isso é um direito daquela pessoa que gosta de ver. Entendeu? Isso é a liberdade. Direito absoluto. Esse é o direito à liberdade. O direito único, a liberdade à vida, a liberdade à expressão, a liberdade ao ir e vir, a liberdade. Só que aí o que acontece? Que assim, o meu modo de ver, na esquerda no Brasil, né? Não vou falar em outros países, porque, que nem a gente estava conversando, tem país que é de esquerda, mas é conservador em muitas ideias. Mas no Brasil, eles confundiram a liberdade da direita com libertinagem. Que é diferente. Mas aí é onde que entra essa questão da liberdade que você falou agora, da direita. Até que ponto a direita ela se mantém resistente a esse avanço da liberdade do ser humano, de ele querer também comprometer a biologia da natureza humana, a gênese da natureza humana. Então, que é o caso da atualidade hoje, do problemaço que tem acontecido hoje. Sim, o que você fala mais ou menos, vamos entrar num assunto assim, vai. Sobre... Vamos colocar um exemplo, o casamento homoafetivo. Certo? Sim. A direita não se meteria nisso. Não se meteria nisso. E não precisava causar toda essa confusão. É liberdade. É uma liberdade. Eu acho que dando esse direito a esse casamento seria muito mais legal do que o exemplo, vamos dizer, as libertinagens que são feitas, um exemplo em parada gay. É legal a luta da parada? Pra mim é legal, pô. Porque às vezes essa minoria era massacrada. Certo? Porque tem gente que é muito homofóbico e tal. Essa liberdade deles era massacrada. Só que eles transformaram essa liberdade, podia ser uma passeata legal, para conquistar direitos legais, em libertinagem, tipo em sexo na rua. Porque tem crianças. Entendeu? Tem crianças lá. Mas quem sempre fomentou essa revolta, que eles entendem, né, que no caso é a direita, né, por não respeitar essa liberdade, ou a esquerda. Na verdade... Porque o movimento deles é esquerdista, né? Sim. No espectro de esquerda. Sim. Ideológico de esquerda. É porque eles têm uma narrativa de esquerda, de alguns, né, esquerdistas, que eles têm que destruir a ideia judaico-cristã. Que é tipo, para eles é uma ideia antiquada, patriarcal. Certo. Entendeu? Pode ver que tem uma ideia hoje como se o pai não valesse nada. Sim, mano. Isso é... Entendeu? A ideia é, a mãe é a família.
O pai não vale nada. Eu tenho 36 anos, né? Você tem 35, 33, né? 33. Quando eu nasci, na certidão ainda vinha escrito assim: o pai é o declarante. Porque o seguinte, o pai tinha o direito de dar o nome do filho. Era um direito. Sim, é um direito. Entendeu? Hoje nem isso. Hoje nem isso. E entrando nesse assunto que tu acabou de falar, sobre estar comprometido por conta desse avanço aí, sobre também essa tortura, o massacre, né, dentro do movimento homoafetivo, né, homossexual, onde eles têm vivido esse mundo, do massacre de eles censurar todo e qualquer tipo de ideia contrária à ideia deles. Sim, pô, sim. Então, que é onde que a galera tem falado sobre essa situação aí. Então, é porque também viu que eles têm uma ideia assim, tipo, do nós contra eles, né? Do nós contra eles. Eles criam essa ideia, tipo, do nós contra eles. Se não tá do meu lado, é meu adversário. É meu adversário. Pode ver que tem muito esquerdista que assim, mano, eles pedem amizade, família, por causa de política. Por conta de política. Por causa de ideias, cara. Mas não tem assim, direita, não tem diálogos. O extrema de direita não pensar que ele não perde ele também não tem um comportamento igual ao do da extrema esquerda ali? Então, mas é o que eu falo pra tu, cara. A extrema direita não existe, cara. A extrema direita não existe. É algo criado. Porque assim, a esquerda, ela pega essa ideia de que assim, tudo que é ruim e não nos apoia é contra mim. É de direita. Aí eles jogam qualquer ideia ruim, lixo, é direita. Entendeu? Só que é que nem a gente tava falando, tem os princípios básicos, tem os seus pilares. Se ferir um desses, não é direita. E não adianta falar, porque não, mas isso aí é extrema direita, não. Censurou alguém, que nem o primeiro tópico que a gente tá falando, é liberdade de expressão. Censurou, não é direita. Não é direita. Não é direita. Pode ser o que for. Pode querer fazer uma metamorfose, não é direita. Entendeu? E aí a gente pega a ditadura militar, censurou muita gente. Sim. Então não é direita. Porque a liberdade, ela é dada aos meus concorrentes. A liberdade. Eu posso não apoiar você, né? Mas eu luto pelo direito de você falar. É uma prerrogativa da guerra. Sim, entendeu? Né? De você ter um embate justo ali, né? Ter liberdade ao meu inimigo, para ele também ter o mesmo poder de arquitetura, de estratégia, para vir também no enfrentamento. Porque essa é a luta. Eu posso não apoiar a sua ideia, mas eu luto pelo direito de você falar ela. Sim. Porque isso é liberdade. Isso é ser de direita. Esse é um dos pilares. Pô. E aí causa toda essa confusão aí, voltando antes da ditadura militar, pega a ideia da Alemanha, do Terceiro Reich, do nazismo que cresceu ali, do fascismo na Itália, e eles transformam isso em direita. Mas havia censura lá. Uma outra ideia da direita é o Estado mínimo. Não, na verdade Hitler é comunista, é socialista. Ele era socialista, ele era socialista. Não era de direita, ele tinha muita ideia do... E ele era de extrema esquerda. Hitler era de extrema esquerda. Só que assim, para quem não entende um pouco de política, quem não tenta se aprofundar, estudar, vai pensar o quê? Porque é gritante pelo mundo, pelo menos no Brasil, que ele é de direita e foi a direita porque lutou contra o comunismo, porque, entendeu? Aí querem jogar na direita, que a direita é nazista, a direita é antissemita, a direita é, entendeu? E não é isso. Não é isso, não é isso. E a clareza e assim, a falta do conhecimento, mas aí é onde que entra o nosso objetivo, né? Porque antigamente as pessoas dependiam só dos veículos de mais populares, né? Que era a televisão. A internet ela trouxe essa desenvoltura, essa liberdade, né? Onde que estão querendo até privar o Elon Musk de então, porque ele até eu acredito que logo mais ele vai ser o patrão da liberdade, porque... Então ele comprou o aplicativo dele, que é um outro, né, do que vai ser colocado no nosso canal. Mas o que ele comprou tinha muito essa censura. Quando ele comprou, a primeira coisa que ele fez, liberdade total. Liberdade total. Liberdade para as pessoas que falam mal de mim. Imagina o cara, beleza, ele é bilionário, aí você pode ir nessa confusão sobre finanças, sobre dinheiro, mas ele deu a liberdade de quem fala mal dele poder entrar no aplicativo dele e falar mal dele. Isso é liberdade.
Verdade. Isso é ter um aspecto de ideia, isso é ter uma aproximação do que é ter uma ideia no centro político, na ciência política, ser de direita. Ser de direita. Ser de direita é você ter essa percepção de que a liberdade ela é o alvo supremo do social. Sim. Né? Para que o social ele seja ordeiro, ele produza e seja benéfico, onde as pessoas possam ter um interagimento produtivo, tem que ter a liberdade de a pessoa também opinar sobre expressar, de expressar, esse direito de expressão. Expressar, mesmo que é contra a minha opinião, é contra a sua opinião. Eu tenho a minha e eu vou ter o direito de expressar a minha. Isso, eu vou ter o direito de expressar a minha. Sim, com certeza. Entendeu? Aí, esse é um pilar, mano, que aí você desmonta todas essas ideias que teve, que foram ditaduras, né? Porque o fascismo lá com Mussolini foi uma ditadura, o nazismo com Hitler foi outra ditadura, o militarismo no Brasil foi uma ditadura. Então, mas se cerceou a liberdade de expressão de alguém, esquece não. Em cima dessa questão da censura da liberdade. Da censura, entendeu? Né, da liberdade de expressão porque quando você fala também da consciência militar, porque a consciência militar é algo também que, né, transmite para um homem, para um ser humano, uma certa ordem da natureza, né? Porque é uma consciência também, uma consciência séria do que é o ser humano também. É outro assunto também que a gente pode estar entrando futuramente, outro dia, em outro momento, entrar nisso. Porque aí, falamos sobre um dos pilares, né, que é a liberdade de expressão. O segundo, que também é bem controverso para a esquerda, porque tem muito esquerdista milionário, com muitas casas, é a propriedade privada. E aí alguns esquerdistas vão alegar que, não, a gente é contra a propriedade privada dos meios de produção. Aí, pô, legal, então os meios de produção tem que ser tudo estatal. Eles alegam, tudo tem que pertencer ao Estado, porque não pode ter um dono bilionário para escravizar os outros que estão embaixo. Tá bom. Mas aí a gente pega Cuba. Em Cuba, a pessoa, se tivesse 2 casas, o que era feito? Uma ela ficava para ela, a segunda, o governo tomava, só que dava um aluguel vitalício para aquela pessoa, mas no valor que o governo determinava. Sim. Mas beleza. Se tivesse 3 casas, essa terceira era tomada. Aí imagina, pô, você lutou pra caramba, mas aí o governo entendeu que você é rico, e aí você não tem o direito mais a ter 3 casas. Porque o outro, que não tem nenhuma, tem que ter a sua. Isso aí entendeu? Agora eu queria entender uma pessoa de esquerda, rica, pô, que tem um monte de casa. Se ela entenderia dessa forma de falar, não, eu sou de esquerda, então eu vou abrir mão das minhas casas. Sim, é onde que entra. Eu acredito que esse seja a pedra no sapato. É a pergunta que deixa todo esquerdista, toda pessoa, todo ser humano que tem esse pensamento voltado para o marxismo, né, ao comunismo marxista, vai cair. Quando cair nisso, ele vai ter que fazer um malabarismo. E aí é que tá. Aí ele vai ter uma ideia de direita. E isso é uma metamorfose política. É uma metamorfose política. Entendeu? Porque eu grito pra todo mundo, eu vou em todas as minhas redes sociais, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu apoio isso, eu apoio aquilo, mas não mexe no que é meu, o que é meu não pode mexer não. Eu tô gritando do que é dos outros. Ela tem uma manipulação global, né, mano? Porque tu percebe, isso nasceu em 1700 na França. Antes dessa data, não tinha esse pensamento esquerda e direita, porque por conta até mesmo do absolutismo. As monarquias eram que imperavam, né? Então assim, todo um processo histórico tremendo, né? Terrível. Então, e aí chega, né, dentro desse contexto onde há aquela arrumação social, se vê as civilizações se agrupando, né, se amontoando, a Revolução Industrial, aí chega dentro desse contexto, né, de iluminação mental. E aí é onde que a gente se depara aí com esse Brasil conturbado, né, as pessoas não entendendo, né, principalmente o nosso povo não consegue ter um entendimento claro do
que é ter um pensamento de direita, um pensamento de esquerda, né? Se amontou em discussões inúteis, né? Muitas das vezes, sem saber realmente qual é o teor da situação, o fundamento daquilo. Né? Se xingam, se matam. Porque na verdade eles constroem ídolos, né? Não é a ideologia em si. Muito esquerdista, na verdade, é lulista. É lulista. Entendeu? Ele não é esquerdista de fato. Ele é lulista. Porque a gente pega o presidente do Brasil, o filho dele é empresário. Como que um esquerdista vai ter um filho empresário? Vai apoiar o empresariado, que é uma luta que Karl Marx lutava contra. Porque para ele, tudo tinha que estar na mão do proletariado. Do operário, né? Dos operários, dos proletariados, né? Dos trabalhadores, né? Entendeu? Tudo tinha que estar na mão disso. Não, isso é fantástico, né, irmão? E é maravilhoso aí trazer tu aí para dar esse pontapé inicial, de a gente ouvir um pouco também dessa sabedoria que está com você aí, né? E é um pouco, né, que é tempo que a gente tem de poder dissertar, né, de argumentar, de discorrer, de navegar por essa ideia, disseminar essa ideia para o nosso povo, para o nosso mundo, para os nossos inscritos, a todos aqueles que estão nos acompanhando, acreditando nesse projeto, né, e mostrar, disseminar essa clareza, né, Fernando, essa ideia clara de vida, de luz, né, de irmandade, né, mano, porque a gente poderia estar aqui falando sobre uma parte de bobeira. Sim. Né? A gente tem acompanhado que a idiotice tem tomado conta do mundo, a gente poderia estar falando um monte de cagada, né? A gente está preocupado em alimentar e fortalecer a mente daquele que está enfraquecido. Sim. Aquela mente vazia, aquela mente que às vezes está, não porque está vazia porque ela quis, é porque o próprio sistema conduziu ela a esse esvaziamento, né, da mente, de não querer, não ter prazer no conhecimento. E só tem uma única direção, né? Porque é o que vale para quem está no poder, né? Para quem está no poder, se você só pensar dessa forma, para mim tá bom. Meu poder nunca vai ter alguém contra. Porque, você olhando, desde a Revolução Francesa, a luta da Revolução, que nem lá era monarquia, correto? Sim. A França era uma monarquia. Mas a luta da Revolução ali que Napoleão Bonaparte estava fomentando, era por uma outra monarquia, bem dizer. Mas qual revolução você diz? A revolução que foi liderada pela Joana? Da Joana d'Arc Napoleão Bonaparte. Ah, não, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, não, sim, porque teve a Revolução dos trabalhadores. Como nós estamos falando de quando aconteceu aquele fato, foi nessa revolução, do fato de direita e esquerda, entendeu? Ah, não, sim, mas eu quis abordar agora a questão da Joana d'Arc, que tu falou agora, sim. Bem lembrado, porque foi uma mulher que liderou a revolução. Foi uma mulher. E a gente prestando atenção nessa revolução, no Brasil, teve uma luta armada, né, bem dizer, né? Que foi na época dos militares. Mas quem estava lutando contra não estava lutando por liberdade. A revolução que estava sendo instaurada era também por uma outra ditadura. Só que é a ideia marxista da ditadura do proletariado. Do tipo do comunismo contra os militares. Ah, sim. Entendeu? Era uma luta armada, né? Que começou a roubar banco e tal, esse negócio para poder se fortalecer, se armarem. Mas aquela luta era uma luta por uma outra ditadura. A luta não era liberdade. Entendeu? Que foi por isso que houve o golpe. E aí a gente vai entrar nessa história do Brasil, porque o povo pediu a intervenção, mas aí quando foi instalado o AI-1, né? Que aí... E outra, né, Fernando? Só pra a gente, né, deixar claro que o entendimento sobre a ciência política, né? A disseminação da ideia é sobre a consciência política, então a gente vai navegando e espero que todos estejam, né, conseguindo compreender um pouquinho, né? Se a gente está disseminando uma ciência política, a gente vai falar de políticos e de fatos políticos. Né? Porque assim, para a gente determinar se algo é bom ou não, essa experiência tem que ter acontecido, né? Essa experiência tem que ter acontecido. Porque é que nem eu vejo alguns, tipo assim, quem é comunista de verdade, quem apoia a ideia comunista, falando que na verdade o comunismo no mundo nunca aconteceu, né?
Porque o comunismo original não tem um líder, né? É na mão do povo. E a gente vai olhar a União Soviética, sempre teve um líder. Né? Vai olhar hoje a China, tem um líder. Tem um líder absoluto, Nunca é. Então, assim, a ideia original ali do Manifesto Comunista de Karl Marx, na verdade, assim, não aconteceu, né? Certo. Tipo, teve as experiências, mas em todas as experiências tiveram líderes. Sim. E aí esses líderes foram se tornando tirano, e aí, entendeu? Aí tem muita coisa. Ao ponto de o próprio Getúlio Vargas, ele fazer com que as pessoas tivessem um dia pra adorar ele, pra exaltar ele, né, mano? Então, cara, eu falo pra você que a gente olhando nessa época aí, do Brasil, porque teve a época de uma ditadura do Getúlio Vargas, né? E ele tinha uma ideia muito fascista. E hoje ele é aclamado no Brasil, inclusive pela esquerda. Sim. Entendeu? Só que ele não tinha uma ideia do que. E eu lendo assim, eu lendo sobre a Segunda Guerra e tal, eu achava que, assim, pelo pouco que eu conheço, pela ideia política dele, ele iria até apoiar o eixo, cara. Quem? O Getúlio Vargas. Tanto que ele demorou, né? Sim. Ele demorou pra entrar. Demorou para se decidir qual lado que ele estava. Quando a guerra estava tipo assim, tá muito mais pro lado dos aliados, aí agora eu vou pra guerra, e aí o Brasil finalmente entrou, né? Tanto que tem aquela ideia que na época saiu no jornal que é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí quando o brasileiro entrou, tem até uma foto de um soldado, a cobra está fumando. A frase dele, né? Deixe ou morra. Ame o Brasil ou deixo, né? A frase do Getúlio. Fernando, e para os nossos ouvintes terem entendimento aí, e você, como que a pergunta que eu quero fazer para você é como você se entende no entendimento no aspecto político? Você se considera como uma pessoa de direita moderada, de extrema-direita, de centro-direita, de nova direita, que agora tem a nova direita, né, que são os jovens, a juventude também, então, como você também, nós, a juventude, temos esse entendimento moderno. Como você entende aí como você aí essa defesa da direita? Ó, que nem eu falei, eu acabei de falar um pouco antes. Eu não acredito que exista a extrema-direita. Porque vai acabar com a liberdade de alguém, você sai dos planos básicos. Mas eu me vejo como uma direita moderada, né, que é a direita, no caso. Que, sim, tem a sua ideia conservadora, tem o básico de vida ali vindo do judaico-cristianismo, que a gente aprendeu. Porque se a gente olhar o Brasil, sim, o Estado é laico, mas a grande população do Brasil, a maior parte, a matriz é cristã. A matriz é cristã. Entendeu? É cristã. Qual o segmento do cristianismo que ela segue? Não importa. Importa que ela segue aquilo ali. Sim. Porque na contagem brasileira o cristianismo envolve espiritismo, envolve pentecostais, envolve batistas, envolve católicos, né? Então você pega testemunhas de Jeová, Mormons. Então você pega isso no Brasil, é muita gente. É muita gente que acredita nesses valores. Nos valores que foram construídos muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E isso que é trabalhado para ser desconstruído. Porque a figura paterna, ela é essencial. Só que aí no Brasil é colocado como se a figura paterna é dispensável. É dispensável. É dispensável no sentido que beneficia o Estado, porque aí, como quem entra como o pai para esse povo que está sem um aconchego, um suporte, o Estado. O Estado. Aí vem essa ideia de cuidado, de benefício, de benéfico. De benéfico aqueles maus, os desamparados, né, aos que não têm recursos, né, dignos de sobrevivência. Então, assim, vem se limitando toda essa ideia, né, covarde, né? Então eu vejo também muito esse lado onde simulado que o Lula ele é muita habilidade de pregar. Ele fala, ele endeusa a ignorância, né, das pessoas como se fosse um prazer, como se fosse um bonito. Ele fala de uma forma que como se fosse a ignorância fosse bonita, como se a falta da informação fosse uma glória. Sim. Na verdade não é, né? Sim. Para aprisionar ali a mente cada vez mais daquele seguidor dele que tem essa mentalidade reduzida, fechada, fica
fica num mundo pequeno, né? Porque é que nem a gente estava conversando um dia e eu falei para tu que eu acredito assim, que cada ser humano é um universo. Cada mente de um ser humano tem um mundo ali dentro. E se esse mundo é pequeno, ele não compreende nada. Ele não compreende nada, entendeu? Às vezes a mente desse ser humano, ela é aprisionada num quadrado. E aí ele só consegue compreender que a vida é onde ele mora. A vida é aquilo ali. Ele não consegue sair dali. E a questão, a gente não está falando de dinheiro, não está falando de poderes financeiros para poder viajar e conhecer o mundo, não é isso. É a mente. É a mente. É a mente. Porque quando você busca conhecimento, o seu universo, que é a sua mente, ela fica ampla, entendeu? E aí, eu gosto muito de ler, cara, eu gosto muito de ler livros. Então, cada livro que você lê, cara, é um novo mundo que você descobre, pô. É um novo país, né, no seu universo. Entendeu? Aí você descobre um novo país, você descobre novas ideias, você descobre novas pessoas, você descobre novos personagens que você se adequa a ele. E você fala, caramba, a luta desse cara aqui é a minha luta, entendeu? E até uma ideia do Frederick Douglass. O conhecimento torna o homem inadequado para ser escravo, ou seja, para ser o desfecho real, né, do que é ser de direita, né, quando a pessoa ela se informa, ela nunca mais deforma, né, então assim, não tem como, você vai ser inadequado a ser submetido àquilo que está contra a tua essência, que é a liberdade, né, então tudo que é contra a liberdade, tudo que escraviza, tudo que censura, não é positivo, né? Eu ia navegar em outra ideia agora, mas entrei nessa ideia. Mas essa fala dele é verdade, porque o conhecimento liberta. Você pode viver num lugar tipo fechado, mas se você tem conhecimento, porque, cara, é muito bom conversar com quem tem o conhecimento. E aí você viaja no conhecimento, você viaja na história, você viaja naquilo, você viaja nas argumentações, nas dúvidas que são colocadas, entendeu? E isso é bom, pô. Porque imagina você parar para conversar com alguém que não tem nada para falar contigo. É difícil. Mas se você parar, porque muitas das vezes a gente só quer ouvir, não quer falar. Porque por mais que sejamos comunicadores, por mais que sejamos dados à comunicação, tem dias que a gente não quer falar, mano. A gente quer ouvir. E aí a pessoa que está ali do seu lado você fala, é essa que eu quero ouvir. É essa que eu quero ouvir. Só que às vezes essa não tem muito o que falar. E o que ela vai falar para tu não agrega, não é bom, não é. Entendeu? Porque são ideias que estão num mundo pequeno, pô. Num mundo pequeno, pô. Porque tem. Cara, a gente está falando aqui de política e essa ideia vai indo para vários lados, que a gente está tentando ficar no tópico que a gente está. Porque senão a gente vai para vários caminhos. E aí, que nem a gente parou, porque a ideia do conservadorismo judaico-cristão, e a gente podia ir para lá, entendeu? Tem muita ideia. Mas isso é o bom. Sim, tipo assim, se alguém ouve você dizer que é conservador, aquele cara ali é retrógrado, é reacionário. Não é que é reacionário. E até mesmo se porventura eu for reacionário, ela já vai me pré-julgar como um infame. Calma aí, como assim, simplesmente o pensamento reacionário, ele tende a respeitar as tradições. Sim. E não se modificar as mudanças. É infame para você isso? O mundo ele vai evoluindo. E aí, você pega essas questões que tinham antigas, essas decisões que foram tomadas pelos judeus, né, pelos cristãos antigos, e você adequa ele no mundo de agora. Por quê? Foi o que Jesus enfrentou. Porque Jesus tinha novas ideias do que era pregado, entendeu? Mas ele veio com ideias sobre amor, essas são as ideias, entendeu? Se você vem com uma ideia boa, tipo sobre amor, sobre ajuda de pessoas, essa é a ideia da questão, entendeu? Fernando, sensacional ter dado esse pontapé inicial com você aqui no canal. Acredito que a edição, a produção está tudo satisfeito. Acredito que todos os nossos inscritos, os seguidores, as pessoas que estão acompanhando a gente nessa caminhada vão ser impactadas, né, com essa ideia, com essa informação que eu acredito que você tem muita informação para passar aí pra gente, né, pra gente transmitir, pra gente disseminar para essa galera, para essa multidão, para esses milhares de ouvidos que precisam ouvir também uma palavra, precisam ouvir uma ideia, uma luz, né, para sair dessa escuridão.
que conhecimento é luz, né? Então assim, informação é luz. Então assim, não tem alegria maior do que estar vivenciando esse momento, para ter você que é um amigo do meu irmão aí, de longa data, né? Estudaram junto, você teve uma história também fantástica aí no submundo, né? Deste mundo, né? E poder também um dia poder falar abertamente sobre todas as suas histórias, sobre do que você vivenciou, aquilo que é produtivo, aquilo que não foi produtivo, guarda para você. O que foi produtivo, que possa servir de exemplo para as pessoas, acredito que deva ser disseminado, deva ser falado, servir de exemplo, porque a gente precisa mostrar a realidade cada vez mais. Sim. Como que o mundo, o viver é cruel. O mundo é cruel. Eu digo para as minhas filhas, quando você sai da porta de casa, você está indo para a crueldade, você está indo para um mundo que não está nem aí para você. Então, a sua atenção ela tem que ser, né? E eu fico maravilhado, acredito que as pessoas, nossos seguidores, né, vão entender e vão curtir também, porque foi uma ideia positiva, uma ideia próspera sobre o que está acontecendo na política nacional, né? Da política nacional. Que a gente possa transmitir, né, para as pessoas, porque assim, para não ficar essa ignorância de tipo, o que é a direita na verdade, entendeu? A direita só porque eu moro na favela eu não posso ser de direita? Eu não posso ser de direita? Não existe. Não, eu sou pobre. Pobre de direita pobre é uma vergonha pro pobre. Entendeu? Se é de direita, apoia militares. Não é isso. Verdade. As ideias de direita foi o que a gente estava falando. Liberdade de expressão, mercado livre, né? Liberdade de expressão, mercado livre, propriedade privada, um estado mínimo, entendeu? Sim. Que tipo, não precisa não ter príncipe. É como Maquiavel falava sobre o príncipe. Sim. Entendeu? O Estado ele quer se tornar esse príncipe. Entendeu? Forte. E a direita luta contra isso. Porque o Estado tem que ter menos poderes. Entendeu? A esquerda dá todo o poder para o Estado. O Estado deveria. O Estado, porque antigamente o Estado era submisso à igreja. O Estado nunca deveria ter mais poder que a igreja. Eu acho que o Estado não podia ter mais poder que o povo que mora nele. Também. Entendeu? Porque o Estado, na verdade, ele trabalha pela gente e por nós, né? Porque a gente banca o Estado. Só que o Estado quer ser supremo a quem banca ele. Entendeu? Ele quer decidir, ele quer oprimir, ele quer deixar, entendeu? Então, um Estado mínimo. Um Estado mínimo com total liberdade. E aí as leis do país que decidem o que é certo e errado. E aí formula leis que dê liberdade para todo mundo, que todo mundo consiga entender o seu espaço. E se ultrapassou o espaço de alguém, você vai responder. Eu acredito que quando a gente chegar nesse ápice do conhecimento, que as pessoas, que o nosso povo, que nossos familiares, né, se voltem para o conhecimento e entendam, eu acredito que jamais, nunca deixarão mais o Estado fazer o que ele faz, o que ele tem feito durante todos esses anos, durante todo esse massacre, desse império de tortura, de opressão, de violência, de desigualdade que o Estado tem feito cada vez mais, por conta da ignorância do povo, porque a própria Bíblia diz lá, o povo perece por falta de entendimento. Então, se nós tivéssemos um entendimento, não precisaríamos de advogados, não precisaríamos de promotores, porque realmente nós teríamos capacidade de ter uma autodefesa própria perante qualquer acusação, perante qualquer levante, né? Então, eu acredito que o Estado ele realmente se alegra, ele se beneficia, né? Esse é fato, toda a ciência de geração de pessoas sabe que o Estado ele se beneficia por esconder a sabedoria e impedar a ignorância, expor a ignorância. É porque você pega o Brasil como exemplo. Você tem 513 deputados federais, né? 514. Aí você pega um cara que nunca estudou na vida. O cara nunca estudou. O cara parou no ensino fundamental. Esse cara cria uma lei. E um cara, PhD em Direito, vai rebater aquela lei. Ele vai achar brechas. Entendeu? Ele vai achar brechas. Com certeza, você não tenha dúvida. Então, a maioria das vezes, as coisas que são criadas por ignorante.
E quem vai rebater é quem estudou aquilo. E aí por isso que muitas leis no Brasil têm brechas facilmente detectadas. Entendeu? Por quê? Mas assim, e aí não é errado quem criou a lei. Porque o Estado é o príncipe. Aí não pode falar nada contra o Estado, porque eles são intocáveis. São intocáveis, você está desacatando, o rei. Um rei, né? Ou seja, um funcionário, você não é um funcionário. É a monarquia instalada de outra forma. É a monarquia instalada de outra forma. E onde que muitos falam, Fernando, que vivemos uma democracia monárquica. Há uma democracia absolutista, mas monárquica, que onde quem manda realmente são os 12 poderosos chefões. Mas, Fernando, para não se estender, para que a gente cada vez mais tenha um tempo hábil, a participação aqui foi fantástica. Aqui, se a gente começar, a gente não vai parar. Temos que ter cada vez mais esse controle. E eu fico maravilhado, estou cada vez mais empolgado de compartilhar vários tipos de ideias com você aqui no nosso canal. E eu espero que cada vez mais vocês aí que estão nos ouvindo, que vão nos ver, aprecie, entenda qual a mensagem que queremos passar, que é a mensagem de consciência, uma mensagem aberta, uma mensagem de clareza, para que vocês cada vez mais possam formular bons pensamentos, refletirem bons ideais e ter uma melhor projeção cada vez mais sobre a vida e sobre a vida num coletivo, num todo, né, Fernando? Sim. Num todo, não só no âmbito individual, não só naquilo que satisfaz, mas compartilhe cada vez mais aquilo que te faz bem ao próximo também, e a gente vai crescendo com esse canal de Semeando Ideias. Finalizando aqui em grande estilo com o meu amigo Fernando. Quer deixar uma palavra aí, Fernando, para que as pessoas reflitam em cima do que a gente já conversou, sobre essa consciência política, sobre essa consciência viva que devemos ter todos os dias, que é a consciência política. O que eu quero deixar para os nossos ouvintes é que eles possam ouvir, tentar compreender as ideias que a gente passou, né? Pode deixar algum questionamento para a gente também procurar compreender outros pensamentos, sim, que a gente provavelmente não está respondendo logo, mas que eles possam tentar compreender o que o Estado quer passar pro povo pobre, porque é com esse povo que ele mexe, porque para eles é o que vale a pena. Por isso que eles preferem muitos pobres, e não estou falando de dinheiro novamente, pobre de mente, entendeu? Entendeu? Porque para eles é isso. Aí eu disse para nossos ouvintes que eles possam tentar compreender o que a gente está falando e deixar algum questionamento ou alguma palavra que a gente possa ver que eles entenderam o que a gente tentou passar aí. Show de bola. E um abraço para todos aí. Beijão. Pro Marião, pro nosso amigo que está aqui com a gente nessa noite aqui. E um bom fim de semana para todos os nossos ouvintes. Todos os nossos ouvintes. Até mais. Semana que vem tem mais programação. A gente não para por aí, hein? Estamos disseminando ideias. Até breve. Porque eu tô disseminando ideias. Porque eu tô disseminando ideias.